Bom dia pessoal, tudo bem? Quem fala é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o fundo RBRR, como o fundo destravou 0,37 centavinhos por cota, como um fundo high grade está pagando IPCA mais 10%. Eu vou mostrar para vocês também as últimas movimentações e projeções do fundo, tá bem? Então, sem mais enrolação, aqui logo no começo do relatório, o gestor já coloca que houve o pré-pagamento de 145 milhões dos CRIs JK Iguatemi, IPCA e CDI, destravando 3,7 milhões de inflação acumulada, 0,28 por cota, além do recebimento do prêmio de pré-pagamento de mais 1,2 milhões, que garantiu mais 0,09 por cota. Então aqui a gente pode ver o 0,37 por cota que o fundo recebeu e que logo abaixo no relatório o fundo já deixou claro, a gestão já deixou clara que esse valor vai ser distribuído de uma forma mais linear. Então, a princípio, vai para poder garantir as reservas do fundo e assim ele vai distribuindo ao longo do semestre. Além disso, ele informa aqui que ele investiu mais 101 milhões no CRI Brookfield JK IPCA, remunerando IPCA mais 6,55, mais 71 milhões no CRI também da Brookfield JK CDI, remunerando CDI mais 12,15. As operações foram originadas e estruturadas e investidas 100% pela RBR. Investimos também 38 milhões no CRI da carteira MRV e 32 milhões da CRI carteira MRV Série 2, todas as operações também originadas e estruturadas pela RBR. A taxa de emissão dos CRIs foi de CDI mais 3% ao ano, mas com kicker a expectativa de retorno é de CDI mais 4%. A princípio, pessoal, para quem está acostumado com fundo mais high yield, essas taxas parecem pequenas. Entretanto, aqui a gente tem que considerar a qualidade do devedor. Então, são CRIs taxas atrativas. E mais abaixo eu vou mostrar para vocês a tabela de sensibilidade de como esse CRI, nos preços atuais, ele está valendo mais, essa taxa está maior. Eu vou explicar mais à frente. Aqui a gente tem informação de como o fundo está distribuído, 23% em CDI, 77% em IPCA, aqui a taxa média. Esse fundo ele fez uma movimentação também nos seus fundos imobiliários. Então ele vendeu aqui 6 milhões de KNCR e de VRTA mais 2 milhões, investiu 4 milhões no FINAV, que é uma estratégia um pouco mais híbrida. Então aqui ele já fala que ele já tinha uma reservinha de 0,25 e uma inflação acroada de 0,41. Tá? Aqui a gente consegue ver as garantias desse fundo e como ele é high grade. 84% das garantias localizadas no estado de São Paulo, sendo que 46% delas em regiões prime. Então isso aqui é bem interessante para a gente ver o nível de segurança desse fundo. Aqui ele já coloca sobre o relatório de risco semestral, que foi algo que o mercado cobrou durante muito tempo e a gestão ela fez. Tá aqui já para vocês, ó. Esse é o relatório de risco. É basicamente bem parecido com um relatório, mas eu quero destacar o seguinte: eles falam aqui um pouquinho de cenário macroeconômico, como falam no relatório gerencial, mas aqui eles falam do cenário micro das lajes corporativas. Eu não vou entrar muito em detalhe para o vídeo não ficar muito longo, mas pessoal, é um conteúdo excelente, gratuito, conteúdo de nível de casa de research grande e está aqui de graça, basta o investidor gastar ali seus 10, 15 minutinhos do dia para conseguir ler. E para quem é mais iniciante, aqui também eles fazem muitas explicações. Então, por exemplo, um crédito corporativo, o que é, como que funciona, as principais garantias, locação multidevedor, aí ele vai e explica, tudo bem detalhadinho. É bem interessante vocês acompanharem esse tipo de relatório, tá bom, pessoal? Voltando ao relatório gerencial, além desse relatório de risco, eles disponibilizam essa planilha de fundamentos, que tem maiores detalhes das operações e também uma seleção de ativos elegíveis para negociação. Eu já deixei aqui para vocês, eu estou no site da RBR, tá pessoal? É só vocês clicarem no RBRR e vai ter aqui a planilha de fundamentos. Ela baixa em Excel e é bem interessante, tem bastante detalhe de cada operação. E essa questão da seleção de ativos elegíveis para negociação também é um diferencial, a gente vê isso aqui em poucos fundos. Nem tudo são flores, pessoal. O fundo ele tem aqui um relatório que melhorou muito, é o fundo high grade, que realmente a RBR consegue estruturar muitas operações. Entretanto, ela tem aqui uma taxa salgadinha. Ela tem uma taxa de gestão de 0,8 e administração de 0,15. Aqui já dá um pouquinho acima da média de mercado, mas ainda aceitável. Entretanto, ela tem essa taxa de performance aqui de 20% do que exceder o CDI.
O CDI está alto, ok, mas quando ele estava baixo, isso aqui deu uma boa prejudicada no fundo. Pessoal, na minha opinião, tá? Isso aqui varia de cotista para cotista. Mas taxa de performance é bem complicado. Eu prefiro fundos que não tem, eu acho que traz um alinhamento melhor com o cotista. 87% das operações são originadas e estruturadas pela RBR. Então, isso aqui é bem interessante porque o fundo que consegue ter uma esteira de originação robusta, ele consegue fazer maiores rebates de taxa para dentro do fundo, consegue conhecer melhor essa operação. Então, isso aqui é um diferencial também da gestão. Aqui ele coloca que ele destravou um pouquinho no mercado secundário, 0,21 por cota, e também na carteira tática de FIIs, isso aqui no ano de 2022, né, mais 0,12 por cota. Aqui tem um comparativo entre os anos, novamente aqui ele coloca quanto que ele tem em reservas e em resultado acruado até o momento. Logo abaixo ele já fala sobre a questão ESG, é importante vocês lerem também, mas o vídeo já está ficando longo e o relatório é grande, então eu vou acelerar. Aqui também foi uma parte bem interessante do relatório, ele fala do cenário macroeconômico, principalmente na questão externa, vale a pena a leitura. E aqui ele fez algo que também, novamente, para quem é iniciante, dá uma visão geral do mercado bem interessante. Então, ele faz uma leitura do cenário imobiliário de 2022. O mercado imobiliário passa por um período de mudanças desde a pandemia, com a implementação de home office de forma estrutural em alguns segmentos de empresa, afetando a taxa de ocupação nas lajes corporativas e o aumento da utilização do e-commerce como meio de consumo, afetando tanto a dinâmica dos shoppings, que procuram se adaptar, quanto o aumento da procura de galpões last mile, próximos a São Paulo. Para entender melhor o cenário atual, é importante também ressaltar em qual estágio do ciclo imobiliário estamos. Com a alta de juros e avanço inflacionário, e também do custo de obra, a viabilidade de novos projetos para consultores e incorporadoras torna-se um desafio, devido ao custo de capital elevado. Com isso, vivemos um momento mais restritivo, com oportunidades pontuais em novos projetos. Então, aqui é uma análise bem ampla, mas que baseia de forma bem interessante aqui os setores. Então, ele fala dos shoppings, que os shoppings eles tiveram uma recuperação interessante em 2023, sofreram muito, e aqui ele coloca um resumo bem interessante sobre o IFIX. Então, fundos de shopping, a gente tem 5 que integram o IFIX, e aqui o setor apresentou um retorno bem elevado, de 9,2, com o melhor desempenho no período. Depois temos aqui o logístico, que também ele faz a mesma leitura, que é um setor que está aquecido e que apresentou aqui, a gente tem 18 fundos logísticos e um retorno de 4,3. Corporativo é um setor que sofreu um pouco mais pelos motivos acima expostos e que apresentou uma queda, tem 9 fundos corporativos e teve essa queda. Esse tipo de fundo, pessoal, mais do que nunca tem que focar na localização. Então, por exemplo, Rio de Janeiro é uma praça muito delicada, Belo Horizonte é uma praça também que tem as suas dificuldades. Então, esse tipo de fundo a gente tem que focar no prime do prime em São Paulo e ali moderar bem a posição. Aqui ele fala dos fundos de crédito, que a gente sabe que sofreram muito com a deflação, foi uma deflação pontual em razão do combustível, como todo mundo já sabe, e aparentemente o pior já passou. E aqui ele traz uma projeção para 2023. A gente sabe que o cenário macro, principalmente falando agora aqui de Brasil, ele tem muitas preocupações em relação à política fiscal, projetos do governo Lula, conflitos políticos, alta de juros, pressão inflacionária, incerteza e riscos que aumentam a volatilidade da bolsa. Então, tudo isso afeta o mercado e, obviamente, o mercado de FIIs também. Então, diante desse cenário, fundos high grade têm o seu valor. E fundos high grade negociando a preços baratos começam a ficar atrativos. Eu vou mostrar para vocês aqui, só deixei destacado como que a deflação ela prejudicou a correção monetária do fundo, como que já foi aumentando com o decorrer dos meses, tá? Deixa eu ver o que mais que eu deixei aqui marcado. Aqui, a tabela de sensibilidade que eu falei várias vezes no vídeo. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, eu peço que deixem like, comentem, principalmente vídeos que vocês querem que eu traga, tá bom? Além disso, eu criei um grupo no Telegram para a gente se ajudar. Esse canal aqui, ele visa ser 100% pró-cotista e quanto mais a gente tiver contato e conseguir se ajudar, vai ser melhor. Então, tabela de sensibilidade. A partir desse mês, apresentamos nos nossos relatórios a tabela abaixo, que mostra a sensibilidade da taxa média da carteira de CRIs em relação à variação do preço da cota do fundo do mercado secundário. Essa tabela pode ser utilizada como referência para o cotista saber o resultado esperado da carteira de CRIs se ele comprar
a cota do fundo a um determinado preço. Então aqui quando ele fez esse relatório ela estava 84, mas atualmente eu estou gravando isso no dia 26 de janeiro, ela fechou aqui a quase 82, ela chegou a cair até 80,54. Então, nesse valor entre 80 e 82, a gente tem já aqui a carteira livre de taxa de administração entre 9,70 e 10,23. Então, uma média aqui de IPCA mais 10 em um fundo que é high grade com devedores Leroy Merlin, JK Iguatemi. Então, assim, começa a ficar interessante. Esse vídeo não é uma recomendação de compra, simplesmente estou fazendo uma análise de um fundo que tem características high grade, sólidas de high grade, pagando uma taxa de IPCA mais 10, que é uma taxa para as características elevada. Aqui o fundo ele fez um movimento de contrafluxo durante o ano que foi bem interessante. A gente vê aqui que no início do ano de 22 ele tinha um CDI mais 32% da carteira CDI, tinha um pouquinho de GPM e 43% em IPCA. Se a gente for olhar aqui em novembro, ele teve o aumento bem considerável da parte da carteira de IPCA e uma redução da parte de CDI. A gente sabe que durante o ano de 2022, vários fundos queriam comprar papéis da CDI, as taxas começaram a ficar um pouquinho apertadas e, por outro lado, o IPCA, as taxas começaram a ficar mais atrativas. Então, o fundo fez esse movimento. Agora ele reduziu um pouquinho, aumentou já a posição em CDI, vai proporcionar um melhor carrego, mas com certeza durante esse período, principalmente nesses meses aqui que eu estou marcando, de julho a outubro, novembro, ele conseguiu comprar papéis high grade em indexador IPCA a valores bem interessantes. Então aqui ele tem a média da carteira, mas como eu disse, no preço com o PVP tão descontado, quem compra agora consegue uma taxa bem maior. Rating das operações, aqui foi o que eu citei, as principais posições do fundo CRI Leroy e CRI Brookfield, são corporativos, empresas gigantescas, então um risco de crédito baixo. Aqui ele tem as posições em fundos imobiliários, ele fica fazendo o giro desses fundos para conseguir ganhar uns centavinhos a mais. Mas são fundos ali que vocês viram a maioria high grade também, caso ele precise carregar. E bom, basicamente é isso. Aqui, já caminhando para o final do vídeo, no final do relatório, a gente vê o destaque das operações. Então, ele vai comentando operação a operação, com as suas garantias, taxas, e enfim. Bom, esse é o vídeo sobre o RBRR. É um fundo que é high grade, então ele vai pagar menos, obviamente, que fundos high yield, só que nesse preço ele já se torna atrativo. Novamente, não é uma recomendação de compra, mas é algo a se estudar. Tá certo, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, peço que deixem like, comentem, por favor, me ajudem. E esse canal tem o intuito de ajudar todos os cotistas. Então vamos nos unir. Para isso eu criei aqui o grupo do Telegram, tá bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo.